Bendito seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos. Nós estamos reunidos aqui com a classe de professoras, os obreiros e diáconos responsáveis e também os pais. A palavra que nós vamos ministrar aqui com os irmãos está ligado ao ensino, a transmissão do ensino para as classes de crianças, intermediários e adolescentes. Nós tivemos aqui a primeira aula que falou sobre colocar os filhos, na mão do valente. Agora nós vamos, então, estudar um pouco aqui esse assunto. O texto que está aqui para nós, Romanos capítulo 12, versos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Muito bem, pode passar. Bom, esse trabalho, o trabalho com as classes, há um histórico glorioso, né? E o objetivo principal aqui dessa palavra é despertar as irmãs, as professoras, os obreiros, para conhecer, para relembrar, para estudar as orientações. Todas as orientações desse trabalho foram pautadas em dons espirituais, em revelações da parte de Deus. Que coisa gloriosa! Então nós vemos aqui, a característica do trabalho é formar cidadãos dos céus. Não é formar simplesmente um aluno como se forma numa classe normal, numa escola, mas formar cidadãos para morar no céu. Em 1968, no início da igreja, só havia uma classe. O tempo foi passando. Em 1984, o Senhor, através de um dom espiritual, os irmãos já têm um certo conhecimento, o Senhor mostrou 3 caixas d'água. Essas caixas d'água, aqui as idades, 3 a 7 anos, 7 a 11, 11 a 15. O Senhor estava ordenando como seria o trabalho, a separação das classes. Esse trabalho é uma coordenação, é um grupo de trabalho ligado ao Instituto Bíblico. Então veja que uma estrutura gloriosa que nós temos nas nossas mãos para que os nossos filhos, os nossos alunos sejam cidadãos do céu. Persiste em ler, exortar e ensinar. Então o professor, o irmão que está envolvido com esse trabalho, precisa ler, precisa conhecer, se aperfeiçoar para que não haja nenhuma dificuldade ou perda. Uma coisa importante nesse slide aqui, o que é que nós aprendemos aqui com essa visão, com esse dom que o Senhor mostrou? Nós aprendemos que as classes, elas não podem em nenhum momento se misturar. Ah, pastor, mas na minha igreja só tem um aluno. Não é? Eu tenho um aluno, criança, e tenho 10 intermediários. O Senhor revelou, é uma revelação, que para cada classe, cada idade aqui, há uma necessidade. As caixas d'água, a quantidade de água. Então, logo depois o Senhor deu uma outra visão, outro dom, mostrou um outro dom, aonde essas caixas agora eram de ouro, e o que estava dentro delas era óleo, E um outro dom espiritual, em outro momento, o Senhor mostrou uma 4ª caixa d'água, que é a classe, então, de 0 a 3 anos, e também das gestantes. Então, uma coisa importante, nós temos que entender que as classes não podem se misturar. Amém? Não pode juntar a classe intermediário com adolescente. Por quê? Porque o Senhor revelou e cada classe tem a sua necessidade. Pode passar? Muito bem, vamos falar um pouco agora, rapidamente, porque a apostila ela precisa ser lida e ela é uma junção de 120 páginas.
nós precisamos ler. Vejam bem, o que diz aqui o ensino para nós? Todo esse trabalho, a prática dele, a responsabilidade é de todos nós. Não é só da professora. O pastor tem a responsabilidade, as professoras também, os pais, né? Então todos nós precisamos estar envolvidos. A parte do ministério é o acompanhamento. Então o pastor, ele acompanha, ele pode entrar, ele pode frequentar a sala de aula para saber como está a transmissão desse ensino, deve fazer isso, né? Na medida da possibilidade. Os pais, cabe aos pais o interesse daquilo que o aluno está aprendendo, né? E participar desse crescimento espiritual. Então, como pais, nós não podemos pegar a criança e colocar na mão da professora e achar que está resolvido. Então, os pais fazem parte deste crescimento espiritual. Tá bom? Nós temos aqui o diácono ou obreiro. A apostila fala em diácono, mas em todas as igrejas nós temos um diácono. Esse homem, esse servo de Deus, ele é, vou dizer que é uma expressão, ele é a peça principal. Ele é a ligação entre o ministério e os professores. Precisa ler a apostila, precisa avaliar o ensino, às vezes uma palavra de graça. É ele que ora pelas professoras. Às vezes a professora está passando por uma necessidade pessoal, às vezes uma necessidade na classe de aula. Ele trabalha com elas a quinzenal. A quinzenal, ela em muitas igrejas, ela já não acontece mais. E nós precisamos resgatar isso. Nessa reunião da quinzenal, o que acontece aqui? Qual é o objetivo? Avaliar todo o trabalho. É uma reunião que não é demorada, é um clamor. O trabalho é avaliado, as necessidades. Às vezes a professora está passando um problema com uma criança que tem uma certa deficiência, que tem um certo comportamento. Às vezes o lar é dividido, precisa de uma visita. Então essa quinzenal, ela serve para isso. Os irmãos imaginam se nós não fizermos a quinzenal, o trabalho vai sendo atropelado. Então esse trabalho, para ser eficiente, ele precisa de 3 colunas básicas: a professora, o diácono responsável e as quinzenais. Se nós colocarmos isso em prática, as nossas igrejas vão ser uma bênção e o Senhor ele vai nos visitar. Nós temos igrejas hoje que estão vazias de criança. Por que será? Né? Então, o objetivo aqui é resgatar esse sentimento que o Senhor quer que nós tenhamos. O Senhor mostrou aqui um vaso de flores, era colocado aqui no púlpito e muitos não davam muito interesse. E o Senhor nos despertava para então entender isso. A professora, vamos lá. As irmãs que são professoras são mestras. As irmãs são o exemplo. Normalmente a criança, ela copia a professora. O primeiro contato dela com a igreja, se ela é visitante, é com a professora. Então, a apostila nos ensina o seguinte: evitar que a mãe seja professora do filho. Ter esse cuidado. Evitar que a professora seja do grupo de louvor, se for possível, para que ela se dedique a esse trabalho com todo amor. Precisa ser sóbria, não é? Na maneira de se vestir, não está exposta em redes sociais, porque ela vai ser o exemplo. Esse exemplo, esse ensino, ele é verbalizado, mas também a prática da nossa vida. Integrada, a professora precisa estar integrada ao trabalho de senhoras, às atividades da igreja, à escola bíblica dominical, frequentar seminário, ter capacidade de corrigir a criança com amor, sem se irritar. Às vezes você tem uma criança que é mais, né, assim, com mais energia.
ter humildade para aceitar a correção e ter uma boa didática para o ensino. As professoras, as irmãs que são professoras, temos algumas ali, vocês, irmãs, vão preparar aqueles servos que vão nos suceder nessa obra. Tá? Não pode pegar aula em cima da hora, não ter aluno predileto, não, eu gosto mais desse, eu não gosto, eu gosto menos desse, porque esse aqui é menos comportado. Não pode ter isso. Utilizar o material enviado pelo site. Isso aqui que é importante, ó, preparação de vídeos, gravar vídeos com as crianças. Então pegam a criança, gravam um vídeo. Isso alegra a igreja, alegra a classe, nos integra com a obra de Deus. Muito bem. A classe de aula. Vamos falar alguma coisa aqui sobre a classe de aula. É importante que a professora tenha uma lista de chamada. Não é que ela vai fazer a chamada, mas é o controle dela. Por quê? Se ela fizer a chamada, aquele que está faltando pode ser motivo até, né, de algumas brincadeiras pelos demais. Importante que a classe de aula tenha ornamentação. Agora nós temos que ter cuidado. A apostila nos orienta a respeito de algumas figuras, imagens, não é? Às vezes você coloca uma nuvem com olho, coloca uma ovelhinha com dente de gente, figura de esmilinguido. Temos essa orientação. Não colocar isso. O vocabulário para cada classe. Então, por exemplo, você vai falar com uma determinada classe, você vai usar alguma expressão que ela possa entender. Expressão fácil. Por exemplo, você vai dizer sobre lagar, umbrais. A criança não sabe o que é isso. Ou então um vocabulário que desperte uma curiosidade negativa. Nós estamos aqui na classe de professores. Então você vai dizer, olha, a meretriz. Então isso nós temos que ter todo cuidado. A apostila nos ensina ali, né? Evitar algumas histórias que despertem a violência. Os olhos de Sansão foram retirados. A cabeça de João Batista foi colocada numa bandeja. Todo esse cuidado que a professora precisa ter para falar com a criança. A apostila nos ensina a respeito do material didático, algumas premiações. Por exemplo, a criança glorificou. Aí você vai elogiar ela. Olha, muito bem a sua glorificação. Não faça isso, porque você vai perder o controle da sala. Tá certo? Evitar elogiar, dar nota 10, colocar estrelinha no caderno, porque a criança foi muito bem. Então esse cuidado aqui da sala de aula, pode passar. Não colocar a criança no colo. Criança no culto não é para dormir. Ah, mas ela está com sono, leva para o pai, né? Às vezes a professora está ali, a criança dorme no colo da professora. Às vezes até a professora começa a balançar ela para dormir. Isso não pode acontecer, tá bom? Evitar que o adolescente cuide do irmão menor. Então, eu estava no culto, aí a irmã teve um dom, mandou a criança entregar. Está correto isso? A criança entregar o dom para o pastor? Criança é para aprender, é para desenvolver o ensino. Então alguns hábitos que nós precisamos corrigir na nossa classe. Tá? Pode passar. Atividades especiais. Então vejam só. Aqui ainda sobre o culto de ceia. As crianças participam ou não no culto de ceia? Vai ter uma ceia na igreja. Aí as crianças ficam ou vão para a classe? A apostila diz que elas participam. Culto de ceia, a igreja, as crianças participam. Todas as glorificações são antes da distribuição dos elementos, né? E os pais precisam levar as crianças para o culto. Ah, mas a criança ela é muito custosa, ela vai ficar lá fora brincando. Não, ela precisa participar do culto, porque ela vai crescer sem o hábito do culto. Ela se torna um jovem amanhã, não quer mais ficar no culto, quer ir para o mundo.
porque ela cresceu sempre fora, não é, dos bancos da igreja. Muito bem, pode passar, perdão, pode ficar aqui. Então, a classe de 0 a 3 anos, isso aqui foi uma bênção gloriosa da parte do Senhor para nós, aonde o Senhor, Ele nos deu todas as orientações sobre essa atividade, o tempo de aula, quem participa? A mãe e os filhos, e as gestantes também. Então, as professoras para essa classe, elas precisam ter um cuidado específico. A sala de aula é um tablado, né? Então, uma dinâmica. Volta um pouquinho o slide. Muito bem. Nós falamos aqui do culto de ceia, as promoções. As promoções de criança precisa ser o culto precisa ser um culto especial. No culto, nesse dia de promoção, o pastor precisa estar presente. Se o pastor não pode estar naquele dia, marca para um dia que o pastor possa estar presente. As promoções são em março e agosto. Março e agosto, né? Esse mês de março nós teremos promoções. Então é feito um momento especial. Às vezes pode até ler uma experiência que a criança teve naquela fase dela. Por exemplo, ela vai passar para a classe de jovens. Às vezes pode-se ler uma experiência que ela teve naquela fase de adolescente. Então nós precisamos dar brilho a esse culto. A apostila diz que é um culto glorioso, é um único na vida da criança, na sua caminhada, né? Escola Bíblica Dominical. A classe, importante isso aqui. Então a escola bíblica teve o clamor, cantou o hino de clamor, a classe já sai. Ela já vai para o seu local de aula. Então, cantou o primeiro hino, a classe já vai. E volta 10 minutos antes. Ela precisa voltar 10 minutos antes, porque o culto só vai se encerrar com elas presentes, tá? Quando termina, nós sempre fazemos aquelas perguntas, né? Pergunta da classe. Quem faz a pergunta? Pode ser o pastor, pode ser a professora. Aí às vezes a irmã tem 15 crianças, a resposta, então tem a pergunta lá. Um exemplo, pergunta: quem ressuscitou Lázaro? Jesus. Aí o outro: Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu pergunto, com qual motivo, né? 15 respostas da mesma forma. Só precisa de um. Amém? Vamos aperfeiçoar isso? Então, essas perguntas podem ser feitas pela manhã, e a apostila diz que pode ser feita à noite também. Então, pode ser no culto, à noite terminou o culto, pode ser feita a pergunta ali da escola bíblica. A professora, ela pode também fazer uma exposição para a igreja do que foi ensinado aquela manhã, né? Olha, hoje pela manhã nós aprendemos sobre o livro de Cantares, sobre a noiva, o assunto foi esse, e o aluno Pedro vai responder a pergunta que eu vou fazer. Pronto, fez uma exposição. Pode ser pela manhã, pode ser pela noite, é um aperfeiçoamento, né? E à noite é até interessante, porque você tem um convidado, você tem aqueles que estão indo na igreja. Tudo isso está na apostila. As irmãs vão conferir lá na apostila o ensino. Vamos ler. Pode passar. Então aqui, no próximo slide, nós vamos ver aqui os cultos especiais, né? Atividades especiais. Quase toda a igreja hoje, todo lugar, nós temos pessoas com deficiências. PCD é a expressão correta. Não é? Ela tem alguma deficiência, tem o autismo, não é? Quase todas as igrejas nós temos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes a criança ela tem um problema que ela não gosta de ficar com outras crianças. A apostila nos ensina que ela pode ter uma aula específica só para ela. Existe um site hoje da Igreja Cristã Maranata só sobre esse assunto. Então, aqueles irmãos, as irmãs que
desejam conhecer, se aprofundar. A principal atividade na acessibilidade é o acolhimento, é acolher, é o acolhimento espiritual. Muito bem. E terminando aqui, os eventos anuais. Todo ano temos 2 grandes eventos com as classes. O de março e o evento de outubro. Março é seminário e outubro é evangelização. Esse trabalho se divide em 3 partes, que é importante para nós relembrar. A primeira parte é o trabalho preliminar. Então o diácono responsável com as professoras pega a circular, dá uma lida. Qual é o dia que nós vamos fazer? Quem vai pregar? Quem vai fazer o louvor? Quem vai fazer o crachá? Quem vai recepcionar? Um detalhe, na recepção, pode ser qualquer irmão da igreja, irmã, pode trabalhar, pode ajudar. E é importantíssimo a recepção. Eu já estou falando aqui da parte do dia do evento. Dar as boas-vindas, levar para o local do crachá, levar para o local que vai sentar. Isso aqui não é para deixar para o pastor fazer. O que acontece na igreja? Os nossos obreiros diáconos cruzam os braços, não todos. E o pastor tem outras atividades. É o trabalho do diácono responsável. Ele reúne as professoras. Todo ano nós temos essas 2 atividades. Então não pode ser para o dia, para aquele mês. Já prepara antes, pega a circular, separa o dia, a hora. Depois o diácono senta com o pastor. Pastor, está aqui toda a programação. E o pastor vai decidir. Amém? Esse trabalho, nós estamos trabalhando com os diáconos e obreiros, conscientizando dessa responsabilidade nossa, tá? Para que a gente possa resgatar esses valores. Então, no dia do evento, o que nós fazemos? Eu geralmente faço assim, né? Nós fazemos assim, colocamos as professoras à frente, a igreja está cheia, nós apresentamos as professoras. Essa aqui é a tia Joana, a tia Aparecida, vai ministrar aula para os adolescentes, fazemos uma apresentação, vai para a sala de aula, quando volta, não é? Nós encerramos, e aí vem a assistência. É fundamental a assistência para esse evento, né? Então, a criança visitante, o nome, onde mora, amém? Pode passar. Instrui o menino no caminho que deve andar. Ele nunca se desviará dele. É a nossa responsabilidade. O objetivo da aula é despertar o nosso interesse para ler, conhecer, e que assim esse trabalho possa crescer. Amém? Vamos estar de pé. Glória a Jesus. Adoramos, Senhor, o Teu nome, glorificamos por mais essa aula, pelo ensino da Tua palavra, e que o Senhor possa abençoar as classes, e que nossas igrejas possam, Senhor, estar cheias dos alunos, dos pequenos, dos intermediários e adolescentes. O Senhor venha também aperfeiçoar o trabalho das Tuas servas. Oramos em nome de Jesus. Amém.